Olá, alunos. Eu sou a professora Lucineide, do José Cardoso, professora de matemática, e nós somos uma equipe formada pela professora Nilvane, professora Adriana, professora Roseli, Douglas, Elisângela e a professora Marli, que trabalhou os dois primeiros capítulos aí com vocês, ou seja, ela deu a primeira e a segunda aula. Hoje nós vamos iniciar nossa aula falando daquela embalagem que vocês viram na atividade e corrigindo o exercício. Nós temos aí, escreva no seu caderno todas as informações da embalagem reproduzida acima. Alguma informação que você acha importante e que esteja faltando, qual? Nós vimos que tem nessa caixinha a marca, tem o quê? O peso dela, tem a embalagem que é a vácuo. Temos também a data de validade, o código de barras, o modo de preparo e a embalagem dizendo que é reciclável. Tem alguma informação que faltou? Essa resposta é pessoal. Você vai nos dizer, observar direitinho a caixinha e nos dizer se faltou alguma coisa que você gostaria que tivesse ou não viu nessa caixinha, tá bom? Segunda questão. Camila gosta de chá de camomila. Veja abaixo o rótulo da caixinha desse chá. Nos rótulos, produtos, há muitas informações dadas por números, não é isso? Então, a primeira aí, letra A. Quantos saquinhos há nessa caixinha? Então, são quantos? Nós podemos ver aqui, ó, são 10 saquinhos. Letra B. Esse produto já está vencido por quê? Não, de acordo com a data da nossa atividade, que foi realizada há uns 15 dias atrás, não. Por quê? Porque a data aqui é do dia 12 do 11 de 2023, então não está vencida. Qual é o número do código de barras? Então, o número do código de barras é 78 94 09 81 23 46 3. Esse é o número do código de barra. Letra E. SAC significa Serviço de Atendimento ao Consumidor. Se alguém precisar falar com o fabricante, para qual número do telefone deve ligar? Então, se eu preciso falar com o fabricante, fazer alguma denúncia, ou mesmo um elogio, eu tenho que ligar no 0800 172 779, certo? Letra F. O que significa o desenho ao lado do código de barras? Reproduza em seu caderno. Então, aqui, vocês estão vendo esse desenhozinho. O que significa? Significa que a caixinha, ou seja, a embalagem, pode ser o quê? Reciclada. Então, isso é muito importante. A aula de hoje, nós vamos falar sobre a relação de euro, ou óleo, certo? Então, nós temos aqui, o que é a relação? O que é essa relação? É uma relação entre faces, arestas e vértices. O que seria faces, o que seria arestas e o que seria vértices? Primeiro nós vamos ver aqui que eu tenho o quê? Um polígono, ou seja, eu tenho um dado. Um dado ele tem quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Cada encontrozinho desse aqui, ó, eu chamo de vértice. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Aqui em cima também eu tenho 4. E partindo do ponto em que isso é um quadrado, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Então, 4 mais 4 são 8 vértices. Quantas faces eu tenho nesse dado? Eu tenho uma, duas, ó. Cada um desses lados, nós temos uma face.
Então, se eu tenho uma no fundo, outra em cima, uma do lado e outra do outro, uma na frente e outra atrás, então são 6 faces. Então, faces igual a 6. Faltou o que? As arestas. O que são arestas? Aresta é o segmento de um ponto a outro do vértice. Esse segmento aqui nós chamamos de aresta. Então, quantos eu tenho? Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4 embaixo. Então, provavelmente eu tenho o mesmo 4 em cima. E nas laterais, como ele é um quadrado, nós temos 4 lados. Então, nós temos mais 4 arestas. Então, 4 com 4, 8 e mais 4, 12. Então, são 12 arestas. O que seria essa relação? Na relação, ele diz o seguinte, que vértice mais face é igual a aresta mais 2, certo? Observe bem. Se eu justifico isso aqui de maneira assim, observe bem que se eu somar esses dois, 8 e 6 são 14. Se eu subtrair 2, eu vou ter quanto? 12. Por isso, esse 2 está aqui, que passando para cá, ele fica negativo. Então, eu tenho 8 mais 6, 14. 14 tiro 2, igual a 12. Por isso que a aresta, o vértice mais a face é igual a aresta mais 2. Certo? Vamos ver uma outra figura aqui, em que vocês vão poder analisar os vértices, arestas e faces. Olhe bem, nós temos aqui uma pirâmide triangular. Nessa pirâmide triangular, eu tenho quantos vértices? Observe bem aí, quantos vértices? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, são 4 vértices. Eu tenho quantas faces? Se eu falei que é uma pirâmide triangular, então, de cada lado, eu tenho um triângulo. Então, são 3 triângulos ao lado. E embaixo, eu tenho uma base triangular também. Então, eu tenho quantas faces? Eu tenho 3 em volta e uma embaixo. Então, são 4 faces, correto? E aresta? Quantas arestas eu tenho? Vamos conferir. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 arestas. Vamos ver uma outra figurinha. Essa já é diferente. Como é que eu vou entender essa daqui? Observe bem. Nós temos aqui também uma pirâmide, onde eu tenho um único vértice ligando todas as pontas. E essa pirâmide é formada por quantos triângulos? São formados por, um pentágono, né? Um pentágono, ele tem 5 lados. A base dela tem 5 lados. Se são 5 lados, então eu tenho, de cada lado eu tenho um triângulo, então 5 lados. 5 lados com mais a base, nós temos o que então? Nós temos 6 faces. 6 faces. E quantos vértices? Quantos vértices eu tenho nessa pirâmide? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e mais 6. 6 vértices. E quantas arestas? Vamos ver quantas arestas? Eu falei para vocês que a aresta é o segmento entre um vértice e outro, ou seja, este segmento é chamado de vértice. Então, eu tenho aqui de aresta. Desculpe, esse aqui é chamado, esse segmento aqui é chamado de aresta. Então, são quantas arestas na base? Se é um pentágono, são 5.
5 arestas. Com mais 5 em volta, porque cada um desse aqui, ó, é formado com mais uma aresta. Então, eu tenho mais 5 em volta, então 5 com mais 5, 10 arestas. Aqui nós temos um prisma hexagonal, onde nós temos a base e de cima. No caso aqui são duas. Como o prisma hexagonal são 6 lados, então nós temos 6 faces. 6 mais 2, 8. Então, faces são 8. Quantos vértices nós temos? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices com mais 6. Ó, se ele é um hexágono, ele tem 6. Com mais 6, 12. Então, vértices são 12. Aquela regrinha que eu falei com vocês é válida. Eu vou somar aqui os dois. Observe bem, eu falei que a aresta é a soma dos dois menos 2. Então, 8 com mais 12, 20. 20 menos 2, 18. Vamos conferir se essa regra é verdadeira. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima eu sei que tem 6 também. Então, 6 mais 6, 12. 12 com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 com mais 6, 18. Correto? Então, firmado que a face mais os vértices é igual a aresta mais 2. Ou seja, a face mais o vértice menos 2 é igual a aresta. Por quê? Porque se eu passo 2 para cá, outro lado da igualdade, eu vou ter ele negativo. Nós temos aqui um dodecaedro. Nesse dodecaedro ou dodecágono, nós temos o quê? 12 faces. A única informação que eu tenho sobre essa figurinha é isso. Nem os pontos eu posso ver direito. Então, como é que eu vou conseguir contar todos esses pontos? Agora é uma figura muito mais difícil. Então, o que eu sei? Eu sei que são 12 faces. Agora sim, eu posso aplicar essa relação de Euler. Como é que eu vou aplicar isso? Eu vou dizer, professora, mas eu não tenho algumas informações. Eu tenho só 12 faces. Vamos ver como era a formulazinha? A face mais vértice igual aresta mais 2. Quem são as faces? Eu já tenho 12. Mas eu não sei o vértice nem as arestas. Mas eu sei que isso aqui é um pentágono. Observe bem que isso aqui é um pentágono. Então, esse dodecaedro é formado por 12 faces pentagonais. Então, o pentágono ele tem 5 lados. Se ele tem 5 lados, então tem como eu descobrir as arestas, porque cada uma dessa aqui é formada uma aresta, ó. Então, são 5 lados, são 5 arestas. Se eu fizer assim, 12 vezes 5, eu vou ter a quantidade de arestas. Mas cada aresta dessa, ó, ela divide 2 lados, ou ela divide 2 pentágonos. Então, se eu pegar aqui e dividir por 2, eu vou ter a quantidade correta de arestas. Como eu vou fazer isso? 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2, ó, 30. Então, eu tenho 30 arestas. Agora sim eu posso aplicar aqui na fórmula. Como vou fazer? Eu já sei que são 12 faces. O vértice eu não sei ainda, quero descobrir, ele vai permanecer aqui. As arestas eu sei que são 30 mais 2. Então, vértice vai ser igual 30 mais 2, 32. Esse 12, ele é positivo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então, 32 menos 12, 20. São 20 vértices. Então, vamos conferir. Será que dá para conferir nesse desenho aqui?
Observe bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Compreenderam? Vou deixar com vocês uma questãozinha, vou deixar não, nós vamos resolver juntos uma atividade para que vocês possam resolver as outras atividades em casa. Qual o número de faces, vértices e arestas de um poliedro convexo que possui 8 faces hexagonais e 6 faces quadradas? O que eu tenho de informação nesse problema? Eu tenho dizendo que são 8 faces hexagonais. Um hexágono ele tem 6 lados, ou seja, 6 arestas. Então eu vou pegar o quê? 8 vezes 6. Para me encontrar o número de arestas, eu vou pegar 8 vezes 6, que são 6 faces hexagonais, mais, olhe bem, 6 faces quadradas. Então, 6 vezes 4, porque uma face quadrada tem 4 arestas. Só que eu expliquei para vocês que cada face ou cada aresta, ela divide 2 faces. Então, eu divido isso por 2. Se eu simplificar aqui, vai ficar mais fácil. 8 dividido por 2 dá 4. E 6 dividido por 2 dá 3. Eu tenho agora eliminado esse 2. 4 vezes 6, 24. Mais 3 vezes 4, 12. Se eu somar 24 com mais 12, eu tenho quanto? 36 arestas. Ah, já descobri as minhas arestas. O que falta? Vou descobrir as faces. Quantas faces eu tenho? Aqui no problema ela já fala quantas faces tem. Ó, 8 e 6. Então, 8 mais 6 igual a 14 faces. O que falta agora? O vértice. E eu sei que face mais vértice é igual a aresta mais 2. Quem são as faces? 14. Quem são os vértices? Eu não sei. Então, eu vou substituir por o meu V ali, que é o vértice. Quem são as arestas? Ó, 36 mais 2. Então, o vértice vai ser igual a 36 mais 2, 38. 38, o 14 passa para o outro lado, ele passa com sinal negativo. Menos 14. Vértice igual 8, 4, 24 vértices. Então, aqui nós temos o quê? 24 vértices. Já sei, então, que o meu probleminha vai ser assim. Face igual a 14, aresta 36 e vértice 24. Por hoje é só. Vocês vão ficar com o exercício e quero resposta desse exercício. Fique com Deus e tenha uma boa semana.